Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever no canal. E se gostar do programa, não se esqueça de deixar seu like, comentários, compartilhar com os amigos, porque isso sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele fará com que ele manda para mais pessoas. Quem tiver alguma sugestão de tema sobre bem-estar para programas futuros, pode mandar para o meu Instagram, que é @LoretoValeriaTerapia. Hoje o programa vai estar passando na quarta-feira de cinzas, final do carnaval em alguns lugares, e alguns ainda vai estar acabando, né? Mas em nome dessa folia que todos esperam, alguns esperam o ano todo para viver, nós vamos falar sobre música e o bem que ela faz a todos nós. Mais especificamente, falaremos sobre o canto na vida de pessoas com mais de 60 anos. E quem vai falar para a gente é a nossa convidada, Cris Marie Hackenberg, que é doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em psicologia nas áreas de psicologia cognitiva e psicologia social pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em neurociências aplicadas com ênfase na aprendizagem, graduada em pedagogia e educação artística, coordenadora do projeto Aprendizes na Longevidade, criadora do programa Saber Mais 60, com atividades de lifelong learning, atendendo 150 idosos com práticas inclusivas. É pesquisadora associada ao grupo de pesquisa em envelhecimento humano. Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vinda ao Alquimia do Bem-Estar. Boa tarde, querida Valéria. Prazer enorme estar aqui com você. Antes de mais nada, já queria lhe agradecer pela presença, porque eu sei que a sua agenda é super apertada, então eu fiquei muito feliz que você pudesse participar do programa. Então, vamos lá, eu já vou direto para as perguntas. O canto traz muito benefícios para a saúde e o bem-estar. Isso já é comprovado pela ciência. E você, partindo de todos os seus estudos e pesquisas, em algum momento entendeu que isso poderia trazer benefícios para as pessoas com mais de 60, não é verdade, Cris? Verdade, Valéria. Eu observo o cantar desde sempre, em mim mesma, né? Na felicidade que me causava cantar. Isso me acompanha a vida inteira e isso me levou também a criar a oportunidade de outras pessoas também, junto de mim, cantarem. Acho que por isso que eu virei regente, né? Mas, com certeza, uma coisa que eu decido na minha vida, com os 57 anos que eu tenho, é que eu cantarei até o último dia que for possível. Porque eu percebo em mim as benesses. E a ciência já prova isso, mas a gente entende que ao longo da vida, com o envelhecimento, a gente tem mais ansiedade, a gente tem mais pensamentos catastróficos, a gente lida com a finitude, tudo isso afeta nosso humor, nossas opções de bem viver. E o canto, ele nos acorda, ele nos chacoalha, né?
E ele nos coloca numa perspectiva social, de fazer algo muito prazeroso, que faz esse milkshake neuroquímico, né? Que produz dopamina, serotonina, oxitocina. Então, você tem benefícios diretos no cantar, né? Que está ligado ao estresse, controle de estresse e ansiedade, na melhora do humor, na melhora do teu sistema imunológico, que vai afetar tua respiração, né, as funções cardiorrespiratórias, que afeta direto o sentido de viver em sociedade, de partilhar melhor as conexões sociais, sem falar ainda das muitas questões, até o sono. A gente tem reflexos no cantar. Olha só, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu queria que você dissesse um pouco quando começou sua relação com o canto profissional, né? Porque parece que foi desde cedo, né, Cris? Conta aí pra gente, porque essa é uma história bacana, assim. Assim, eu comecei a cantar numa família que gostava muito de cantar. Antigamente tinha um seriado chamado Família do Remy, que eu assistia, um seriado de 60, né, dos 60, 70, e eu achava a minha família muito parecida com a Shirley Jones e o David Cassidy, que eram os protagonistas, porque meu pai cantava, né, e não era um amador, minha mãe também. Eles abriam vozes em dueto, e eu achava muito lindo eles cantando, e um dia eu falei, eu quero participar disso, e eu comecei a cantar, e eles me ensinaram vozes, e aí eu já estava cantando a 3 vozes, depois a minha irmã entrou e a gente começou a cantar a 4 vozes. Então, fizemos isso de uma forma muito intuitiva, sem nenhuma formação oficial musical, nem ler partitura. Então, para mim, música vocal e partitura não tem nada a ver. A gente pode cantar a capela e cantar abrindo voz com improvisação. Então, eu fui muito estimulada à improvisação vocal. Estudei piano e o canto, então, estava em mim desde sempre. Eu sempre cantei, nunca fiz aula de canto, né? Depois, mais tarde, ali no finalzinho da adolescência, que eu já estava terminando o piano, né, que é um curso técnico que dura mais ou menos 12 anos, eu estava escolhendo a faculdade, depois de ter desviado um pouco da engenharia química, eu enveredei realmente pela música. Então, eu escolhi educação musical e aí fui pelo meu caminho. Assim, o canto aparece nesse meio tempo, cantando jingles, né? Porque eu já cantava e pessoas que me viam cantando achavam que a voz funcionava para televisão. Também comecei a fazer muito jingle para rádio e segui uma vida de uma professora que dá aula de piano, que dá aula de canto. Essa era a minha vida ali entre os 20 e os 30 anos. Mas aí aconteceu alguma coisa que, de repente, você seguiu para o lado mais do canto profissional, não foi? O que Verdade. aconteceu? Então, assim, a minha história, ela me levaria a ser uma professora de escola, né, com a minha formação, mas eu faço a opção de não ir por esse caminho, eu faço uma opção muito cedo, porque a minha voz era muito prejudicada dando aula. E eu gostava muito mesmo de cantar e já estava fazendo jingles e já estava cantando com alguns amigos, assim, que a gente já estava pensando em grupos vocais. Então, eu opto por não dar aula em escola e reger coros. Então, eu dava aula de piano, professora de canto, trabalhava com preparação vocal de teatro e comecei a dar aula com o processo da prática do canto coral para educar, né? Esse era o meu ponto. Eu ainda usava partitura nessa época, só que ao longo desse tempo eu já estava regendo, começo a reger corais de empresa, 98 mais ou menos, ali tem uma mudança para mim de vida. Eu entendo o coro agora muito mais de uma forma amadora do que ele ser com a finalidade de educar musicalmente. E eu entendo que ele está mais ligado aos processos de qualidade de vida no processo laboral. Cantar no ambiente de trabalho é algo totalmente diferente de você cantar numa escola de música. E do nada a minha vida aumenta. Assim, eu tenho 7 corais de empresa em 10 anos, porque eu gostei muito disso. Nessa época, eu estava muito interessada também em música capela, descubro nos Estados Unidos um movimento de música capela. Eu e meu marido, Celan Delgado, a gente cria uma empresa chamada Rio a Capela, né? E voltamos para o Brasil cheios de ideias
e criamos eventos de música vocal no Brasil, congressos, porque muita gente estava, no início dos anos 2000, muito interessados em música a capela. Era realmente um renascimento, tanto nos Estados Unidos como no mundo, do cantar sem instrumentos. E nós criamos aqui a música vocal a capela brasileira. Muitos grupos nascem nos eventos da Rio Capela, aqui no Rio de Janeiro. Um deles é o BR6, grupo que eu, junto com outros grandes amigos, regentes também, criamos o BR6. E esse grupo ele vai ter uma carreira de 14 anos. A gente vai lutar muito juntos, e eu posso falar o nome deles aqui: o Deco Fiore, André Protásio, Simô, na época Sérgio Sansão, Eduardo Braga, que foram assim os precursores do BR6, e depois novos integrantes como Marcelo Cláudio, Fabiano Salek, Nair Simões, que também fizeram parte do BR6 ao longo de 14 anos. Então, talvez essa seja, para mim, ali entre 2000 e 2014, o tempo mais emblemático para mim, que foi o cantar profissionalmente a capela, sem nenhum instrumento. A gente conseguiu grandes conquistas, nossos CDs chegaram até os Estados Unidos, nós ganhamos muitos prêmios internacionais, chegamos até ao melhor disco do ano, competindo com diversos grupos internacionais, que foi o Gershon Jobim, e dali nós entramos na carreira internacional do BR6, que começou em torno de 2007, 2008, e a gente viajou para o Japão, para a Ucrânia, Eslovênia, Alemanha, Bélgica, cantando a capela a música brasileira sem instrumentos. Foi uma época Maravilhoso, gloriosa. né, Cris? É maravilhoso isso. Assim, eu já ouvi o BR6, né, várias músicas do BR6, e é lindo, né? É lindo ouvir os arranjos, as vozes, é maravilhoso, assim. Mas, desculpa, só fanzoca, continue. Eu adoro ouvir sua opinião, Val. É muito legal mesmo. E até hoje a gente toca na Rocket Beer, tem umas coisas assim que acontecem, mas teve uma época que a gente conseguiu assim alguns patamares que para a música a capela foi algo muito emblemático. A gente chegou a colocar uma música tema de novela, a gente fez Som Brasil, a gente divulgou muito na televisão a história do que a gente estava fazendo. Foi muito linda a carreira do BR6. Ela chega a um ponto em que nós já estamos maduros, né? Ela vai até mais ou menos nossos 40 e poucos anos. Cantar aos 40 e poucos anos profissionalmente não é uma coisa fácil, principalmente para a mulher, né? E eu era a única mulher num grupo de 5 homens, né? Sim, Então, tinha uma extensão vocal assim grande, a gente tinha que treinar todos os dias, era uma vida. Eu tinha 3 estados, como a gente diz, todo cantor profissional tem. Ou eu estava entrando numa gripe, ou eu estava gripada, ou eu estava saindo de uma gripe, né? O cantor, ele vive, assim, a preocupação é a gripe, é a alimentação, é o esforço físico, é essa questão dos teus hormônios, tudo afeta, né? E eu vou entrando numa maturidade que vai afetando a minha voz também. E na época eu tinha uma questão de tireoide, então eu tinha uma cirurgia para fazer, e eu opto exatamente no momento desse término presencial da carreira do BR6, e eu começo uma nova vida pós-cirurgia. Eu vou até o programa do Faustão, a gente trabalha lá no reality de cantores a capela, foi uma experiência maravilhosa, divulgando a música a capela no Brasil. Mas eu acho que a gente realmente encerrou uma etapa ali e começa a vir uma outra etapa na minha vida, né? Mas o que é interessante é que eu nunca parei de ser regente. Mesmo sim, trabalhando como cantora profissional no BR6, eu consegui manter os meus corais, meus grupos vocais que eu dirigia. E isso é muito emblemático também para mim, né? Porque é uma escolha. sim. É uma Não, escolha.
E de qualquer maneira, uma carreira de 14 anos, de todo esse sucesso no exterior, dos prêmios, de tudo que vocês conseguiram divulgar da música brasileira a capela, eu acho que é super bem sucedida, sabe? É uma coisa assim que a vida levou por outros caminhos, né? Mas para mim foi uma carreira bem sucedida, né? Então, tá, vamos conversar agora sobre essa questão. Desde quando você trabalha como regente pesquisadora e por onde isso foi lhe encaminhando já nesse momento depois do BR-6? Então, o fato de eu ter cantado no BR6, ele, para mim, abriu muitas experiências novas, né? Porque era estar no palco profissionalmente, sem nenhum instrumento, cantando, tendo que afinar, não perder o andamento, tornar aquilo, né, uma interpretação madura, e os arranjos do BR6 sempre foram muito difíceis. Então, assim, o que eu adquiri também, né, no período do BR6 foi uma ansiedade de desempenho musical, né? Essa ansiedade de performance musical é algo muito estudado, né, no campo dos músicos profissionais e cantores profissionais, né? Essa ansiedade de performance, ela não está só na música, né? Ela está também nos esportistas, em tipos de pessoas que trabalham com altíssima competência e performance. Mas eu, por não ter largado a minha profissão de regente, eu tinha muitos cantores amadores perto. E eu comecei a notar que eles eram mais felizes cantando do que eu. Eu tinha uma preocupação contínua com o cantar profissional, né? O ato de cantar profissionalmente. Então, isso despertou em mim um interesse de estudar um pouco mais os efeitos sobre o canto. Eles não eram só bons, né? Eles também me pareciam efeitos negativos também. E como eles podiam ser negativos? Isso foi gerando em mim, foi moldando em mim uma pesquisadora. Então, com o encerrar da carreira profissional do BR6, eu tive mais tempo, né? Então, eu investi numa carreira que eu gostaria de ter, que era uma pesquisadora sobre o ato de cantar. Então, eu fui fazendo pós-graduações em psicologia positiva, uma área que me interessava demais, porque eu já estava trabalhando esse sentido das emoções positivas dentro do ambiente de trabalho, com os corais de empresa. Eu acho que faz toda a diferença o repertório escolhido para o ambiente, um ambiente com muito atrito, muito estresse, muita cobrança, muita falta de pertencimento. Então, o canto coral de empresa ele tem que ter um acompanhamento e uma bagagem pensada, né, sobre essas músicas, mais sobre esse bem-estar. Dali, eu continuo estudando, aí vou para as neurociências, queria estudar, aprender, como que se aprende, o cérebro que aprende, eu estava muito interessada nisso. Desenvolvo umas bolinhas, assim, que eu usava umas bolinhas para estimular a memória implícita. Já comecei a colocar isso nos meus em fórum de empresa, que eu já ia como pesquisadora, já não me sentia mais tão regente, eu já estava virando mais pesquisadora. Daí eu quero ir para o mestrado, e aí a UCP de Petrópolis aceita a minha proposta, e eu queria muito estudar essa ansiedade de performance. Eu acho que fica um trabalho, no final, bem emblemático, porque eu estudo pessoas que não cantam, comparando com pessoas que cantam, sobre principalmente essa questão da ansiedade social, né? Se tem alguma vantagem cantar, e a gente descobre que tem alguns, sim, alguns benefícios no cantar, nas estratégias sociais, que quem não canta não tem. Também tem vantagens no falar em público, cantar. Isso é resultado da minha tese, da minha dissertação de mestrado. E o mais importante foi a performance musical comparando amadores e profissionais. Eu tinha a impressão que o cantar profissional não é tão bom no resíduo do que o canto amador. E ficou provado. Os homens, inclusive outros profissionais, têm mais ansiedade que os amadores e as mulheres profissionais mais do que os homens profissionais. Então, resumo da ópera.
somos perfeccionistas, sofremos com esse perfeccionismo, né? E aí eu entendi todo o meu processo do backstage, né? Por que que eu Sim, sim, sentia música diferente, né? Por que que eu olhava para um lado diferente e tudo mais. Então, fechou-se, encerrou ali uma bagagem, e eu falei, vou continuar estudando. Aí fui para o doutorado, né? Aí sim. fui para o doutorado pensando nesse método que eu queria, né? Trabalhar das bolas, da memória implícita. Só que aí o destino mudou, né? Em volta. Pois é, porque aí o doutorado em educação trouxe a possibilidade de você trabalhar com canto coral com as pessoas de 60 a mais, que no primeiro momento você nem tinha imaginado, né? Então eu queria que você contasse como foi que essa experiência levou uma tese inédita e também a criação da oficina de cantoria 60 a mais. Fale um pouquinho das duas coisas, na ordem que você quiser. Tá. Então, como 2019, 2019, né? Foi quando eu comecei meu doutorado em educação, né? Um ano antes da pandemia. E eu fui para a linha de pesquisa de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano da Federal do Paraná, porque era uma área muito rara, essa é uma área muito rara de ser encontrada na área da educação. Ela é muito comum em psicologia, né? E como essa linha, ela é uma linha muito multidisciplinar, ela tem uma visão muito holística, né, da aplicação desses conceitos, a, a professora, né, nesse momento, ela estava, né, na linha de pesquisa estudando idosos, que é a professora Gislaine Pagete, ela me aceita, né, como orientanda, né, do doutorado, mas com a condição de que o meu projeto fosse para pessoas idosas, mais 60, porque é a área dela, é onde ela trabalha em linha de pesquisa, né, em desenvolvimento humano específico com pessoas idosas, até com a criação da UNAT, na Unespar, na Universidade Estadual do Paraná. Então, ela já tinha um caminhar acadêmico nessa área e viu na minha tese uma área de contato muito grande. Então, eu digo, eu queria tanto fazer o doutorado, eu falei, aceito, aceito. Então, começamos a trabalhar, eu estava no Rio, ia toda semana eu ia para Curitiba para fazer os créditos e tal. Quando começou em agosto, mais ou menos, a minha tese já estava muito, muito elaborada, ela já estava bem direcionada, e eu falei para ela, olha, eu então vou criar um grupo no Rio de Janeiro, 20 alunos, de pessoas mais 60, para que eu possa aplicar, porque o meu estudo de doutorado era uma intervenção para avaliar a estimulação cognitiva com música. Era o que eu estava querendo estudar. Só que o, o Sérgio Costa e Silva, do Projeto Música do Museu, nos apoia nesse período e começa a divulgar dentro do programa dele e divulgar no Jornal Globo, divulgar para o mailing dele também. E daqueles 20 que eu queria, Val, em um mês e meio vem 200. Eu acho que eu conheci o projeto um pouco depois, porque era para formar uma turma e já tinha duas ou três. Foi uma loucura, né? Foi uma coisa Foi assim completamente inesperada. E você uma coisa acolheu inesperada. todo mundo, né? Isso, a gente criou um compromisso, né? Na medida em que a gente acessou uma pessoa de mais 60, né? Com mais de 60 anos, que queria cantar e ter uma experiência acompanhada dentro de um doutorado, uma pesquisa, e interesse também de participar, a gente aceitou. E a gente foi abrindo turma. No final eram 3 turmas, assim, era a hebraica inteira com aqueles platinados, que é como eu chamo, né? Os platinados, é um mundo de platinados. Então, quando chegou em dezembro de 2019, foi emblemático. A gente fez um encerramento com todas as turmas juntas e a gente estava olhando para 2020 com um coração aberto, cheio de planos que a gente tinha, um desejo de continuar. Eu já tinha clareza da minha tese, eu já estava tudo construído, já tinha um grupo piloto, estava tudo certo. Era uma tese baseada numa experiência, então era um acompanhamento experimental, né? Experiencial, né? Então, só que a vida não é como a gente imagina, né, Val?
sim, sim. A vida não é mesmo, né? Então, a gente faz planos que é para a gente melhorá-los, né? E aí veio a pandemia. E a pandemia foi, assim, algo que tanto afetou dois campos da minha tese. Afetou a pessoa idosa, né, essa pessoa mais 60, porque ela entrou numa área de risco né, do contágio do Covid, então ela teve que entrar em distanciamento social, e, por outro lado, o canto coral, porque o canto coral foi entendido como uma prática de altíssimo contágio de Covid. Então, foi recomendado pelas instituições mundiais que todos os ensaios de coral no mundo fossem encerrados. E assim foi 2020 e 2021, que houve uma retomada muito lenta e suave, e ela só voltou mesmo em 2022, né? Então, para mim, foi um período de enlutamento, porque a Covid ela levou a minha tese original. Ela levou, porque agora esse meu grupo de quase 200 pessoas foi afetado diretamente, mas a gente conseguiu, numa construção que eu não posso deixar de falar aqui, da minha grande parceira, né, que é a Glória Suzana Gomes de Sim, Oliveira, que Glória sim, me ajudou nesse processo, não só na oficina original, como na transformação desse projeto, porque nós entramos online, nós fomos aonde o povo está, né? Aonde estava essa pessoa idosa, aonde estava essa pessoa mais 60 que queria continuar cantando, nós estávamos juntos. Então, foi um grupo que oscilou entre 60 e 70 pessoas, no qual a gente ficou junto, aprendendo a, a ensinar, aprendendo a montar modelos para que eles aprendessem a usar um computador, aprendessem a mexer no celular, cantassem e gravassem no celular, gravassem imagens e nos mandassem, porque aí nós começamos uma produção virtual, como diversos outros corais também estavam fazendo nessa época no mundo, né? E eu sim, passei, sim, então, aos pouquinhos a perceber que existiam muitas pessoas idosas cantando na pandemia dentro das suas casas. Eu achei aquilo tão significativo, histórico, emblemático, que eu passei a considerar, então, que eu ia mudar minha tese e eu ia estudar dentro da pandemia mesmo. Íamos navegar aquela água sem saber para onde íamos, sabe? Mas foi uma estrutura, estruturamos todos os modelos para a gente poder fazer de forma online. Fizemos 140 ligações de telefone para fazer pesquisa, para fazer teste de cognição com todos esses idosos que nós estudamos. Entendemos que todos eles fizeram gravações em celular, gravações de vídeo, todos viveram a experiência de um aprendizado que nunca tinham feito antes, e eu estudei estilos de aprendizagem desses idosos, entendendo as preferências. Existiria preferências nesses 140 idosos? Quando a gente fala pessoa mais 60, elas parecem todas iguais, né? Mas elas sim, não são mesmo. sim, Tem uns que gostam de estudar sozinhos, tem uns que gostam de ferramentas, tem uns que gostam do social, de todo mundo, e tem gente que gosta do professor. E é tão rico isso, porque a tese, quando ela terminou, ela tinha uma perspectiva de um trabalho, um método misto, que é um método muito confiável, muito recomendável, que a gente hoje mais fala de avançado em pesquisa. Então, ele teve um quantitativo, ele teve uma qualitativa, aliás, em duas partes essa qualitativa, e uma integração de dados que nos deu um suporte tão importante que hoje esse material ele vai virar um livro esse ano, essa minha tese, no segundo semestre vai ser lançado. E também ali você tem um material que qualquer professor que não precisa ser de música, ele pode olhar aqueles perfis de aprendizagem e trabalhar melhor metodologias para pessoas mais 60. Então, é uma tese muito rica para ser usada nas universidades de terceira idade, para quem hoje tem alunos e turmas com pessoas idosas, considerando que eles são diferentes e têm preferências. sim, sim.
E olha só, na oficina de cantoria, os platinados, né, como você diz, além de cantar, eles também fazem outras coisas, não é? Quais são essas atividades que eles realizam e qual é mais ou menos a função? Você podia falar rapidinho? Posso. A gente, quando. Então, esse grupo dos 60, 70 ficaram conosco no online, e agora, com o final da Covid, né, com a liberação dos ensaios, o grupo voltou à ação. Então, nós estamos na Hebraica, né, Rio de Janeiro, e a gente considerou que era um grupo tão mais potente, tão mais interessado em diversas outras coisas, que nós criamos estruturas de 2 aulas por semana, mantidas que já estavam na pandemia, a gente teve. Então, na segunda-feira tem aula de canto na Hebraica, de 4 às 6 da tarde, presencial, e nas quintas-feiras, de 4 às 5 e meia, são as nossas oficinas de memória e cognição, que completa o nosso trabalho. Criamos projetos alternativos também. Então, hoje tem o YouTube, que os aprendizes na longevidade, que hoje nós temos um nome, né? É um movimento que pensa esse cérebro aprendiz que não para. Então, temos o YouTube, onde eles fazem leituras de histórias, onde a gente valoriza essa voz longeva que conta, lê uma história e depois faz uma reflexão e atinge muitas e muitas pessoas, mostrando que essa voz é uma voz ativa, que tem representatividade, força, que tem amor pela vida. Eu acho que esse é o grande propósito do Viver Muito, é viver Sim, amando a sim, vida, né? E também a gente tem encontros sociais também, a gente faz rodas de conversa, principalmente o nosso cinema com pipoca, que nós juntamos todos esses platinados, assistimos filmes juntos, conversarmos e debatemos sobre filmes interessantes que sim. discutem a longevidade. Olha só, na oficina vocês usam partitura? Se alguém quiser participar, precisa saber ler música para participar da oficina, não? Olha, eu, como já disse, desde pequenininha eu aprendi a cantar sem partitura. Então, ninguém na oficina de cantoria usa partitura musical, né? A gente Sim, tem uma orientação de texto para que eles aprendam a letra e eles usem sim, aquilo como um mapa mental para que eles organizem a sua preferência de aprender e, aos poucos, a gente cria exercícios rítmicos, exercícios corporais que vão usando um pouco da psicomotricidade, um pouco da memória implícita, coreograficamente, para que eles possam internalizar a letra. E depois de um tempo, ninguém mais usa nada. Porque a ideia é trabalhar a memória, né, Val? sim, sim, Então, ninguém usa partitura. Então, por isso que eu digo, nós não temos a liturgia da prática do canto coral. Isso a gente não tem. A gente trabalha várias coisas na aula. Tem aquecimento vocal? Tem. Mas tem uma parte de jogos, tem parte lúdica do canto com jogos, onde a gente trabalha reflexo, equilíbrio, sequência de memória, memória de trabalho, memória de longo prazo. Então, é muito mais uma oficina onde você usa o canto e a cantoria para se tornar uma pessoa com mais cognição e com mais qualidade de aprendizagem. E isso tem reflexo na vida, né, como um todo. sim. Olha só, ainda tem vaga para novos alunos e alunas? Como é? Se você quiser participar, qual é o contato? Ó, tem sempre vaga, tem Sim, sempre vaga. Então, não precisa cantar, né, saber cantar, não precisa ter experiência de canto, pode entrar. Não precisa ser afinado, porque a neurociência já nos provou que os benefícios do canto é para todo mundo, para quem é afinado e quem não é também, tá? sim, Quem cantou em coral muito tempo na vida, quer participar de um grupo específico para mais 60, tem que estar conosco, tá? Então, aqui a gente sim, tem aqui as informações, né? Tem um celular, que é o 21 99 978 4247, e também tem um sim. e-mail para inscrições, né? gloriasgo@gmail.com. E aí você manda a sua mensagem com interesse e vem participar do nosso movimento Aprendizes na Longevidade. Sim, Nós temos porque pessoas, né, Val, de 60 a 93 anos hoje no nosso grupo. é, é.
E porque, assim, é importante dizer que a oficina de canto para 60 mais é realizada presencialmente no Clube Hebraico, em Laranjeiras, Rio de Janeiro, mas se a pessoa não morar no Rio de Janeiro e quiser participar só da oficina, das aulas, né, de memória e cognição, é nas quintas-feiras online. Então, como o projeto agora é uma coisa maior, tem algumas atividades que são possíveis de serem realizadas por quem não mora no Rio, né? Exatamente. Nós temos alunos do Brasil todo, nas Eita, fala quintas-feiras. mais alto um pouquinho que eu não vi, Cris. Nós temos alunos que, nas oficinas da quinta-feira, que são de muitos lugares do Brasil, que estão conosco no projeto, inclusive de leituras do YouTube, que vêm participar da oficina e não podem estar presencialmente na segunda-feira, mas se envolvem com a nossa programação de aulas e recebe também o status de um aprendiz. É um aprendiz na longevidade, tem o selo de qualidade, tá? Sim, E, sim. obviamente, a gente tem as pessoas que curtem os 2 dias, são do Rio, e aí podem ir na segunda na Hebraica e fazer online na quinta-feira. É. O projeto de contar histórias também é lindo, né? Conta um pouquinho sobre essa questão das histórias. Eu cheguei a ouvir algumas na época do lançamento. Conta aí das histórias. A gente reconheceu que o clube de cultura é uma característica dos grupos longevos, né? A cultura popular também, a cultura oral, ela é muito baseada em pessoas experientes, seniors, né? Que têm muita história, muita vida, muita vivência e que contam histórias para os mais jovens, né? Quem é que não lembra de uma boa conversa na cozinha, na mesa da cozinha, um café, um bolo, né, com a avó, com o avô, aquela conversa de varanda, essa herança da voz, né, da, da voz, do aconchego, do pertencer. Eu fiquei muito preocupada com essa ausência hoje, e sobretudo com esse movimento do etarismo, da gente segregar, excluir do meio as pessoas mais velhas, no sentido de inutilidade. Qual a utilidade, né? Nós vivemos, infelizmente, um mundo muito utilitarista, funcional. E quem não funciona e não trabalha, parece que não está na roda. E eu comecei a pensar nessa rede, no nosso canal, né, do YouTube, no canal da Rio a Capela, e eu coloquei esse projeto para eles, sabe? Pessoal, vamos então não só ler histórias que nos causam uma conexão com o bem viver, histórias boas, histórias que façam uma reflexão e nutram o conjunto, né, o nosso grupo, mas vamos então professar essas vozes que não só cantam e que falam, né, lendo histórias gravadas e que pudessem ficar no canal do YouTube para que outras pessoas ouvissem. O projeto começou muito simples, só que desde o primeiro, né, nós escolhemos a Ruth. A Ruth tem 93 anos, então ela foi emblemática, a gente chama de decana do nosso grupo, né? Ela faz a leitura, ela grava no celular, depois a gente faz a edição com imagens, e você, sem nenhuma legenda embaixo para te apoiar na leitura, você é conduzido única e exclusivamente pela voz daquela pessoa a uma história. As histórias são bem curtas, eu escolhi um livro que está ligado a uma sabedoria milenar, são histórias indianas, japonesas e chinesas, que ela mesma, né, a cultura essas culturas estão muito ligadas às pessoas mais velhas que ensinam as mais novas, principalmente pelo vigor das reflexões. Então, o mais bonito é que no final da leitura, cada voz, né, cada pessoa faz uma pequena reflexão no final a partir da sua própria vida, da onde ela está olhando, né, a vida naquele ponto, né, naquela ponto da jornada. E foi um sucesso. A gente teve 9, a gente terminou a primeira temporada, vai ter uma segunda temporada e aceitamos voluntários também. Aliás, já tem uma lista de espera, hein, Valéria?
Não, eu posso imaginar, é muito legal esse projeto, porque assim, é como você diz, tem a coisa da história, que em geral são histórias de sabedoria, histórias de ensinamento, mas tem também essa reflexão pessoal de cada um. E eu cheguei a ler alguma das histórias e cheguei a ouvir a história narrada por alguém e a reflexão dela. E às vezes o que ela reflete, o ponto que ela encontra, não tem nada a ver com o que eu percebi ou que para mim chamou mais atenção, né? Então, assim, é muito pessoal, é muito particular essa leitura da história em termos dessas reflexões, né? Muito, muito Exato. lindo esse projeto, né? Assim, e muito legal que uma oficina começou a se desdobrar para outras coisas, né? Aulas de memória e cognição, rodas de cinema, as histórias contadas com a reflexão, virou um estilo de vida, um movimento, né? Assim, muito, muito É, interessante. a gente considera que é um planeta mesmo, sabe? A gente se conecta em rede, é um movimento, poderia ser carioca, mas como ele é online, tem pessoas do Brasil todo que se sentem incluídos. Isso é muito bonito, né? Acho que o vínculo hoje a gente tá percebendo que Fala mais alto um pouquinho que eu não estou ouvindo. a gente percebe que o processo online é, ele essa oportunidade que a gente tem da tecnologia, ela não nos separa, nós nos sentimos próximos, nós construímos relações. Então, mesmo quem está fora se sente com vontade de participar, se sente muito integrado de gravar e deixar a sua voz ali. Antigamente a gente botava um nome na pedra, hoje a gente coloca o nome na rede social, a gente grava a nossa história, a nossa voz, e aquilo vai ficar para a vida, então fica um legado. Existe uma timidez natural, né, sobre que reflexão, será que é minha vida? Será que o ponto de vista que eu estou pensando tem valor? Será que mais gente vai concordar comigo? E é muito lindo, porque depois que eles participam, há uma preocupação, assim, há uma ansiedade para a estreia, todos ouvem a história ali e há uma troca de mensagens positivas. Olha, eu acho esse projeto de uma riqueza, são muitas camadas, sabe, cara? Sim, sim. Olha só, o que que você. Tudo bem que eu sei que você já tem bastante coisa para fazer, mas que outros projetos você está pretendendo desenvolver em 2024? Porque a sua cabeça não para, né, Cris? Você está sempre pensando novas coisas. Olha, Talvez um projeto de lançar o livro da tese, você chegou a isso, comentar, né? isso vai ser para o segundo semestre, né? Mas a Sim. gente tem um projeto hoje que está muito, muito forte no Aprendizes atualmente, que é essa oportunidade da gente ir até outros ambientes de platinados, de levar esse espírito do Aprendizes na Longevidade para integrar-se em universidades da terceira idade, ou em asilos, ou em grupo de convivência, né? Que é levar essa boa nova, esse sopro de vida. Então, nós fizemos essa experiência ano passado, num simpósio da Universidade Veiga de Almeida, a professora Vera Lúcia, que nos convidou e faz parte do Aprendiz também. Ela fez essa conexão e foi espetacular aquele planeta de platinados no palco, que era o Aprendizes, e um outro planeta de platinados na plateia. A energia, o processo do aprender, o viver, o experimentar, é algo, é um negócio mágico, é de uma potência, e eu acho incrível você viver a sua vida inteira e talvez ressignificar a sua vida com 70, 80, 90, convivendo com outros idosos. A gente fala muito isso sobre o preconceito que algumas pessoas têm de envelhecer.
com o preconceito de se sentir um idoso. E esse projeto, ele dignifica muito isso. Dignifica o ato de envelhecer, de discutir as estratégias, de entender que cada um envelhece do seu jeito, com a sua própria bula, e que é muito lindo essa liberdade. É muito lindo conviver com outras pessoas que estão nessa fase de vida, né? E hoje eles dizem mesmo que eles nem têm idade, eles nem sentem que têm a idade. Mas eu sei que os de 60 protegem os de 80, os de 70 protegem os de 90, eles têm um tipo de relação, de convivência muito parental, porque eles se projetam no futuro. Então, quem tem 70 e 80 se projeta com 90. Hoje, os nonagenários eles estão aumentando no grupo. A gente vai para a terceira nonagenária e ela está mirando os 100 anos. Ela tem um motivo para ter 100 anos. Ela poderia estar em casa e não ter motivo nenhum, né, Val? Convivendo só com pessoas mais jovens. Isso é uma coisa que eu, esse ano, ano passado, né? Visitando os Estados Unidos e tendo uma bolsa que recebi lá, olhando as universities, as seniors universities, que são universidades só para pessoas com mais de 50 anos, e os livings, que são lugares e comunidades onde só pessoas com mais de 55 anos podem morar, ter casa, viver. Há uma vivência muito exclusiva, onde você se permite estar com os seus pares, com pessoas que estão olhando o mundo com aquela idade, com aquelas necessidades, e que também vêm de um mundo muito parecido. Isso faz muito bem para a alma. E eu acho que o Aprendiz na Longevidade faz isso, sabe? Ele te dá o direito de você ter mais 60, conviver com mais gente que está olhando da mesma maneira. Então, o que eu quero muito fazer esse ano são visitas universidades da terceira idade, né? E também em asilos e grupos de convivência. O aprendiz está muito interessado nisso, nesse pacto social, tá? Sim, sim. Porque, na verdade, de alguma maneira, você quer trazer um pouco esse modelo que você conheceu lá nos Estados Unidos para algumas universidades daqui, né, Cris? É esse o seu objetivo? Isso, a gente vai ter uma oficina de cantoria, mais 60, na UVA, provavelmente esse ano. Vai ter algumas atividades na Tijuca, mas possivelmente ela venha a ser uma atividade regular na Barra da Tijuca. Nós estamos Sim, trabalhando para isso. Isso aqui ainda sim, é uma novidade ainda, tá? Mas nós vamos querer trazer o aprendiz da longevidade aqui para a Barra, porque ele está na Zona Sul hoje em dia, né? sim, Então, sim. é um sonho botar mais gente nesse planeta platinado. Ah, pois é, eu acho que tem que botar, viu? Os platinados merecem. Olha só, Merecem. sim, a gente ainda tem tempo, viu? A gente ainda tem tempo. Se você quiser contar mais alguma coisa de projetos para 2024, a gente pode falar mais um pouquinho. Tá. É, eu acho que nesse caminhar da tese, né, que a gente descobriu na tese também, sobre a preferência de aprendizagem, para mim é uma libertação, é, como regente, como educadora, porque acho que o grande salto que a gente dá, e eu considero assim, projetos que virão mais à frente, é pensar na aprendizagem de pessoas idosas, né? Considerar, construir novas metodologias que considerem os perfis de aprendizagem, orientando outras áreas, né? Como o esporte, como as línguas. Eu acho que esse seria um grande salto do resultado da tese, né? Que também Sim, sim, está no meu entendimento. Então, acho que esse salto do livro, ele propõe tornar aqueles dados que estavam ali na tese acessíveis, né? Para que professores se interessem, treinadores, regentes, é, cuidadores, porque às vezes você não entende que o processo do viver novas, que você não teve que aprender a vida inteira, mas você está tendo que aprender agora.
porque é necessário para você. E então esse sentido de como o idoso, né, a pessoa idosa, ela pode aprender de forma mais prazerosa, mais fácil, como o cérebro dela reage aos processos, como pode ser estimulado. Eu acho que esse é o tipo de informação que não tem que estar só num livro acadêmico, né, Paulo? Não, pois é. E porque eu acho, né, Cris, que hoje já se sabe que as sinapses continuam acontecendo, né? Assim, não existe número limitado de sinapses. Se você está desenvolvendo novos caminhos neurais, aprendendo coisas que você nunca aprendeu antes, fazendo coisas que você nunca fez antes, você vai dando ao seu cérebro essa possibilidade de se ampliar e de conhecer outras coisas e outra forma de se relacionar com você mesma, com os outros e com o mundo, né? Eu acho que esse projeto, para mim, dá muito essa dimensão dos platinados, né? Como você diz, perceberem que eles podem flexibilizar a forma como eles vivem, ampliando, sabe? Tendo mais perspectivas, sabe? Tendo, como você diz, mirando fazer 100 anos, porque ele tem uma turma com quem ele canta, com quem ele conta histórias, com quem ele fala sobre cinema, com quem ele faz memória e cognição. Ele tem uma ampla possibilidade de convivência, né? Que não é somente com os parentes e tal, né? Então, sei lá, eu Isso. acho incrível isso. Essa experiência que eu tive nos Estados Unidos, ela foi um divisor de águas para mim. Eu estava olhando, assim, hoje os processos é, de integração de idosos muito ligado à universidade, né? É difícil você ver grupos de convivência mais 60, situações, ou centros filantrópicos, ou grupos independentes, que tenham afinidades, né? É raro você ver isso. A pandemia ajudou muitas pessoas a se encontrarem. Isso é verdade. Foram feitos muitos clubes de pessoas idosas. Tem muitos clubes de leitura, por exemplo, hoje em dia, que até se mantêm online, né? É interessante a gente falar que os neurocientistas dizem que na longevidade, se você puder levar só uma coisa, leva um livro. Porque o livro, o hábito de ler, ele é importantíssimo na manutenção da, das funções cognitivas, né, dos processos executivos, e isso, a leitura, ela te obriga a você ler, porque você tem que sustentar a página anterior, sustentar a história, né? Ela vai fazendo um exercício de sustentação de memória. Por isso que a leitura é tão importante, né? Ao mesmo tempo, a partitura de canto coral, por exemplo, a gente sabe que mesmo pessoas idosas que cantam em coral e leem partitura, e na verdade acompanham as notinhas, porque às vezes são amadores e tal, tem queda e déficit cognitivo, ou seja, a experiência só de cantar não é suficiente para segurar a parte cognitiva. Por isso é que a gente, na oficina de cantoria, decidiu fazer um trabalho mais holístico, que trabalhasse o corpo, essa memória trabalhada a um limite, assim, no sentido de sempre ter um desafio, sempre ter um problema para você ter uma solução. Ela é desafiante. O processo do aprender o canto seria desafiante. Por isso que é bom para o cérebro. Por isso que eles não usam letra, porque eles conseguem memorizar a partir do trabalho. Então, você está cantando, você está melhorando a sua cognição. Mas agora, falando especificamente da inspiração dos Estados Unidos, eu acho que quando você observa os centros filantrópicos que tem nos Estados Unidos, como o Washer, que é um instituto dentro de universidades, são mais quase 250 hoje centros Washers, que são para pessoas mais 60, dentro de universidades. Eles são independentes, eles não estão ligados à universidade, eles são uma fundação filantrópica. Cada pessoa mais 60 paga uma contribuição anual, né, que está em torno de $30, e ele pode fazer aula de segunda a sábado, com aulas de 8 da manhã às 5 da tarde.
Então, esse calendário, e eu fui visitar um washer, até me chamaram, me convidaram para dar aulas online no washer, eu só não encontrei tempo ainda, mas vamos ver se esse ano aí, nos projetos 24 que você me perguntou, se vai dar para realizar, tá? Sim, sim, Mas o que a gente entende é que a gente não tem ideia como é importante para a pessoa idosa sair de casa, se arrumar, se preparar, né? O pensar que vai aprender algo, e os cursos são muito interessantes. O tipo de escopo de aula, os temas que são escolhidos, também tem diferenças regionais. Eu entendi que os Estados Unidos são muitos estados, e eles também respeitam a regionalidade na escolha das aulas. As aulas são muito práticas, e aí você começa a descobrir um outro jeito de fazer aula. Não é numa sala de aula. A gente ainda pensa muito no modelo da educação formal. E a gente tem que romper com isso. Então, por isso que hoje eu vejo que a gente fazer aula e aprender sobre a vida vendo um filme e conversando depois e ter um lanche é uma experiência de profundo aprendizado, principalmente pelas trocas, né? Falamos sobre tantas coisas, sobre o sexo na terceira idade, sobre as relações amorosas, sobre a morte, sobre o viver, sobre a importância dos amigos, sobre a distância dos filhos, dos netos, sobre enfim, são tantos assuntos e tão ricos que você só vai aprender melhor sobre isso conversando com pessoas que são seus pares. E sim, aí a gente tem que criar esses ambientes para isso. Então, eu sempre espero que o aprendiz na longevidade seja essa arena do bem viver, que é o que eu falo, né? sim, E o saber mais 60 é isso. É o socializar, é o aprender, é o bem viver, é o ensinar e o renovar. É o acrônimo saber. sim. Eu também espero. Ó, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos assiste? Olha, eu vou perguntar para você, né? Você está envelhecendo da maneira que você gostaria? Você quer aperfeiçoar? Aperfeiçoe. Você quer dividir com mais gente? Divida. Você quer compartilhar? Compartilhe, né? Não ande sozinho. Está provado já pela ciência que a coisa mais importante para fazer a gente viver muito e muito e muito tempo é a gente pertencer a um grupo social. Então, ter amigos, mais do que ter uma família, é mais importante na longevidade, para viver muito. Sim. Então, eu recomendo aos nossos platinados que nos ouvem, ou quem tem platinados perto, que queiram apresentar o nosso projeto, manda para a gente, para ser feliz. Sim, sim. Olha só, eu queria agradecer muito a você, agradecer a todo mundo que assistiu. Eu adorei o programa, tenho certeza que quem vê também vai gostar. E se alguém tiver alguma sugestão de tema de interesse do bem-estar, pode me mandar pelo meu Instagram, que é @Loreto Valéria Terapia, que eu me organizo para trazer convidados que possam falar dos temas que vocês sugeriram. Obrigada, Cris. Foi um prazer tê-la comigo nesse programa. Beijo, beijo para Beijo, todos. beijo, Valéria. Prazer estar aqui. Um beijo a todos, meus ouvintes.